Muitos de vocês perguntaram onde estava o documentário que fizemos há 2 anos atrás sobre o livro de Enoque, que tinha mais de 1 milhão de visualizações. A resposta: há 6 meses foi retirado do ar. O motivo: direitos autorais de imagem. Como foram 1 mês e exatos 9 dias de trabalho, e claro, não perderíamos esse material, então ajustamos, aproveitamos o que dava para ser aproveitado, atualizamos e a partir deste momento você é meu convidado especial, porque vou repetir o que disse há 2 anos atrás. Esse é o documentário sobre o livro de Enoque mais completo de toda a plataforma do YouTube e em todas as línguas. Não tenham dúvidas. Então já deixe seu like, se quiser ajudar o canal de alguma forma, a chave Pix estará na descrição e no post fixado. Não esqueça o sininho das notificações. Eu sou Wagner Souza e você está prestes a entrar em um mundo totalmente proibido. E andou Enoque com Deus depois que gerou Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Nos tempos antigos, existiu um homem que fez o impossível, tornando-se uma das figuras mais controversas da história da humanidade. Enoque, fruto da 7ª geração depois de Adão, filho de Jared e pai de Matusalém. Teve uma vida literalmente arrebatadora, escolhido pelo próprio Deus, retirado da terra e levado até o Criador para que não morresse no dilúvio universal. Como resultado, se tornou o anjo Metatron, conheceu a verdadeira morada de Deus e foi honrado ao sentar-se no trono divino. As histórias vivenciadas pelo homem que não morreu possuem detalhes incríveis. Detalhes de quando passou pelos céus e foi levado por um anjo. Tudo isso registrado em 3 livros. No entanto, poucos são os que realmente conhecem o profeta. Suas histórias vão além do mito. O motivo é simples. Enoque aparece em documentos muito remotos em várias culturas ao redor do planeta. E muitas que nunca se viram ou se falaram. Há muitas informações, versões diferentes e diversas facetas sobre o profeta bíblico. E hoje o Mundo Proibido te mostrará com riqueza de detalhes absolutamente tudo o que existe sobre o patriarca. Sua influência nas religiões, doutrinas e filosofias desde os tempos antigos até os dias de hoje. Da Bíblia, passando pelos rabinos, até a sua magia, a magia enoquiana. O profeta Enoque é sem dúvida um dos personagens mais misteriosos que andaram pela Terra. Suas histórias passam de geração em geração e acabaram se tornando a base cultural de várias civilizações antigas. Basicamente, Enoque era fruto da geração depois do Adão bíblico. Era filho de Jared e pai de Matusalém. O mesmo Matusalém que, segundo as escrituras, viveu incríveis 966 anos. É difícil determinar qual seria o ponto mais alto de suas histórias, já que tudo sobre o profeta é interessante, uma vez que teve uma vida incrível. É conhecido como o homem que andou com Deus ou o homem que não morreu, porque sua fé no Criador movia montanhas. Razão pela qual foi chamado aos céus para que não morresse no dilúvio universal, conforme registrado nos manuscritos de Qumran. De maneira geral, suas histórias são orientadas sobre 3 pontos: o livro de Enoque, a linguagem dos anjos e sobre a magia enoquiana. Assim, tratar sobre Enoque é falar sobre ciência, misticismo, documentos antigos, Bíblia Sagrada, mitologia, magia e tecnologia, porém todos juntos. E essa é a mágica. No entanto, o primeiro ponto que chama a atenção se trata de um detalhe espantoso: a duração de vida de seus antepassados, bem como de seus sucessores. Desde Adão, que viveu 930 anos, passando por Sete, Enos, Cainã, Malaleu e Jared, pai de Enoque. A média das idades desses personagens é de 890 a 950 anos, incluindo o maior tempo de vida com Matusalém, filho de Enoque.
e foi pai pela primeira vez muito cedo para os padrões da época, já que Enoque teve seu primeiro filho aos 65 anos, ao contrário de seus antepassados, que foram pais aos 110 e 120 anos de idade. Por sua vez, seus sucessores teriam seus filhos a partir de 30 ou 40 anos, com exceção de 2. O primeiro é Lameque, filho de Matusalém, que foi pai aos 182 anos, e Noé, que gerou um filho aos 500 anos de idade. Muito embora o profeta Enoque seja citado em vários textos antigos e até na Bíblia, de maneira oficial, seu livro não consta no cânon bíblico. O motivo é porque seus ensinamentos revelam grandes segredos e códigos ocultos, o que para parte dos líderes e instituições religiosas, em especial no Brasil, são registros não inspirados por Deus. Por isso, uma das perguntas mais comuns é: Enoque é conhecido como o homem que andou com Deus e não morreu. Como é possível que seus escritos não foram inspirados? A resposta a essa pergunta é muito simples. Porque na época, quem defendia o que era ou não inspirado por Deus eram os mesmos que controlavam a religião e, por conseguinte, a fé. Da mesma forma como vemos hoje em nosso mundo moderno. Outra alegação é porque se tratavam de relatos fantasiosos. Porém, os que sustentam essa ideia fizeram essa escolha para justificar sua própria crença. Na Bíblia, como conhecemos, temos muitas fantasias, a contar pelos dragões de fogo ou dos anjos que tocavam trombetas montados em cavalos alados. Se as narrativas de Enoque são fantasias, cavalos voadores também, ou seriam, na verdade, alegorias. No entanto, a escolha e estratégia de não inseri-lo na Bíblia não ocorreu em outros lugares. Nos documentos sagrados de outras civilizações do mundo, as histórias do homem que andou com Deus foram absorvidas. Muitas delas acabaram se tornando segredos ocultos, recebendo ataques fervorosos, eivado de preconceitos, uma vez que batiam de frente com algumas ideias de religiões e tradições. Contudo, onde as tradições levaram em conta os relatos do profeta, reconheceram as experiências de um homem de grande fé que esteve com os anjos e recebeu informações privilegiadas. Saberes ancestrais, como a linguagem dos anjos, a mesma língua que Adão conversava diretamente com Deus. Desta forma, as narrativas de Enoque contêm as chaves secretas, os ensinamentos dos seres mais próximos de Deus, para acessar os conhecimentos antigos e absolutamente proibidos a nós, meros mortais. Desprezar suas narrativas fantásticas é o mesmo que dizer que você é inspirado por Deus e Enoque não. É desprezar os seres celestiais, os anjos de Deus e, no final, rasgar as citações de Enoque na Bíblia, nos documentos antigos e todos os registros ao redor do planeta. Nos tempos em que a figura de Enoque se tornava cada vez mais popular nos recentes judaísmo e cristianismo, ele se tornou uma figura importante, motivo pelo qual virou alvo de todos os tipos de materiais lendários e especulativos. Por outro lado, os conhecimentos repassados pelos arcanjos se tornaram referência para estudiosos do mundo espiritual, uma vez que era sabido por meio das escrituras sagradas que Deus vive em companhia de seus anjos. Como o profeta foi arrebatado por Deus antes do pecado dos anjos rebeldes, Enoque detinha os chamados direitos sacerdotais, pois a ele foram revelados os segredos divinos. E foi escolhido por sua fé e dedicação total a Deus. Era um líder incorruptível frente ao mal disseminado pelo mundo. Um mal que teve início quando os anjos cruzaram os limites entre o divino e o terreno. Esse pecado originou grandes bestas, criaturas bizonhas chamadas de Nefilins, conforme veremos adiante. Os escritos do profeta Enoque chegaram a vários pontos do planeta. Há uma versão muçulmana onde Enoque é chamado de Idris, um profeta do Islã. Atualmente é uma das maiores religiões do mundo e tem o Alcorão como livro sagrado. Idris é o profeta precessor de Nu, uma versão de Noé. Idris é reconhecido por ter aprendido muitas habilidades e por ter criado muitos benefícios para a humanidade, como a escrita, a matemática e a astronomia. São características encontradas em outros personagens históricos, como Tote e Enlil. Segundo a tradição islâmica, na época de Idris, as pessoas se esqueceram de Deus e, como punição, o mundo teve de enfrentar uma forte estiagem. No entanto, Idris clamou em oração pelos humanos e logo começou a chover, trazendo prosperidade à humanidade.
De acordo com o livro Idris, o Profeta de Deus, o nome Idris é um nome alcorânico de Enoque. No Alcorão, ele aparece como preferido por Deus, que o elevou até sua presença. Ele foi elevado até o nível da cabeça de Deus. Idris, então, pediu para retornar à terra, especificamente para a região do Egito. Lá ensinou aos homens as artes da escrita e os fundamentos por trás da astronomia, exatamente como descrevia Thoth. Idris descreveu os diferentes céus onde viu os djinns, comumente chamados de gênios. Os djinns eram demônios aprisionados e que eram atormentados pelos anjos, em sua maioria à espera de punição. Da mesma forma como é narrado no livro de Enoque em sua viagem através dos 10 céus. A referência de Enoque com o nome do profeta muçulmano Idris também encontraremos em uma tradição britânica. Nessa tradição, Idris é um famoso druida, uma classe da sociedade céltica formada por anciões. Em algumas tradições de ilhas britânicas, Enoque teria fundado a colônia ou a cidade de Idris, onde lecionava astronomia. Prova disso é que Idris até hoje é um nome comum no país de Gales, em memória desse famoso druida. Conforme o livro de Enoque, em sua longa jornada espiritual, o profeta teria se transformado em Metatron, o anjo mais poderoso entre todos os seres celestiais. Em uma das simbologias, Metatron significa meta mais tronos, por isso é chamado de o anjo supremo, porta-voz do divino ou mediador de Deus com a humanidade. Na tradição islâmica é conhecido como Mitatrush, o anjo do véu. Curiosamente, até a sonoridade do nome é semelhante. Mitatrush em Metatron. O Talmud babilônico, que é o principal livro do judaísmo rabínico que segue as leis da Torá, Enoque aparece em 3 passagens. Metatron é muito comum em textos pós-bíblicos e escritos considerados ocultistas. Por isso a ele é atribuída a criação da Cabalá judaica, do tarô e, por conseguinte, dos 22 arcanos maiores. Segundo alguns historiadores, como Rabi Ismael, Metatron alcançou a imortalidade, tendo superado a passagem do tempo. Misteriosamente, a Bíblia, como conhecemos, não diz em nenhum lugar que Enoque morreu. No entanto, vamos entender o contexto. O anjo Raziel, cujo nome significa o segredo de Deus, possui um livro no qual contém todo o conhecimento, tanto material quanto espiritual. Segundo a história, o anjo Raziel permaneceu no topo do monte Horebe, onde todos os dias gritava esses segredos para que toda a humanidade ouvisse claramente. O segredo de Deus seria algo que o próprio Criador desejava que a humanidade soubesse. Por essa razão, Raziel era um meio para que esta sabedoria não se perdesse. Então, o anjo decidiu colocá-la num livro, o livro de Raziel, e deu de presente a Adão. Mas, quando os anjos souberam que o livro foi entregue a Adão, logo perceberam que sua sabedoria floresceria. Os anjos foram tomados de ciúmes porque queriam o livro para si. Articularam um plano para que Adão caísse em pecado e se proclamasse Deus. Então, os anjos ajoelharam e o adoraram. No entanto, Adão não caiu na armadilha e disse: "Não orem a mim, orem a Deus." Com o plano frustrado, os anjos tiveram uma outra ideia. Roubariam o livro de Raziel para depois descartá-lo, já que os anjos não poderiam ter o livro, os humanos também não deveriam. Então, após pegarem o livro, jogaram no mar. Adão então implorou ajuda a Deus para reaver o livro. Deus ordenou que Raf, o anjo do mar, encontrasse o livro e o devolvesse a Adão. Novamente de posse do livro, Adão o escondeu em uma caverna, garantindo sua segurança. No entanto, com a sua morte, o paradeiro da caverna foi esquecido e durante séculos o livro permaneceu escondido. Mas o Criador sabia que o livro seria de grande utilidade para a humanidade, especialmente para aqueles que eram seus servos obedientes. Desse modo, Deus mostra a Enoque a localização da caverna através de um sonho. Enoque conseguiu encontrar o livro, o estudou e mais uma vez o escondeu. Contudo, algo incrível aconteceu. Adão tinha lido o livro, porém o profeta Enoque não leu. Enoque memorizou e entendeu profundamente o livro dos segredos do arcanjo Raziel. E essa é a diferença fundamental entre Adão e Enoque. Adão comeu da árvore do conhecimento, mas Enoque a internalizou, digeriu, compreendeu e vislumbrou toda a sabedoria do livro de Raziel.
Isso o transformou por completo, de modo que neste momento ele deixa o plano terrestre e seu corpo é levado ao céu. E foi pela fé que Enoque deixou a terra e perdeu sua humanidade. Como prêmio foi trasladado para não ver as mortes com o dilúvio que chegaria em breve. Enoque nunca mais foi encontrado porque se tornou um ser celestial, o anjo Metatron. No século III d.C., havia um rabino chamado Rabi Ismael. Ele se tornou um sumo sacerdote após ter visões de ascensão ao céu. Em uma dessas visões, ele descreve seu encontro com Metatron. Nessa passagem, ele explica como Enoque foi transformado de humano em um anjo e conta que o fenômeno ocorreu sob a direção dos arcanjos Miguel e Gabriel. Enoque foi enviado ao céu para ser um exemplo de fé, testemunha do poder e da justiça de Deus, apesar da destruição decretada contra os seres humanos. Deus estabeleceu um trono para Enoque, informando aos céus que, a partir daquele momento, ele seria conhecido como Metatron. De agora em diante, meu servo Metatron reinará sobre todos os meus príncipes do céu. Só os anjos que levam meu nome estão isentos de seu governo. Qualquer anjo que queira falar comigo deverá falar diretamente com ele. Metatron transmitirá a minha vontade. Tudo o que ordenar deve ser feito. Mas não se preocupem, porque os dois anjos chamados Sabedoria e Entendimento são seus conselheiros. Irá apresentar os costumes da terra e do céu, e eles vão preencher com conhecimento do presente e do futuro. A transformação de Enoque em Metatron foi extremamente violenta. Sua carne se transformou em chamas, seus olhos em brasas, seus olhos brilharam como uma luz das estrelas e transformaram-se em faíscas ardentes. Todo o seu ser era um fogo consumidor. À sua direita estavam as divisões de chamas ardentes, à sua esquerda brilhavam as tochas de fogo e a seu redor giravam vendavais, tornados, furacões e trovões. Então os anjos tiveram medo de que um homem governaria sobre eles. Metatron então é servido pelos anjos da sabedoria e do entendimento. Ele mesmo superou a maior promessa de Deus, a de cumprir por tempo indeterminado, cumprindo a promessa feita para Adão. Adão foi enganado pela serpente após comer o fruto da árvore do conhecimento sem a permissão de Deus. Porém, Enoque, que se tornou Metatron, é imortal, não no sentido de viver para sempre na corrente interminável do tempo, mas no sentido de ser transcendido até mesmo o tempo por completo. Metatron não é apenas um anjo, nem tampouco humano. Não morreu ou perdeu seu corpo. Não é o espírito de Enoque ou a alma fora do corpo. Enoque foi levado para o céu, tanto no corpo como na mente, no mesmo momento em que manteve seu corpo e sua mente se transformou em energia pura. Essa história aponta para o nível de consciência psicoespiritual centrado em Deus alcançado por Enoque. Um nível em que todas as coisas têm um aspecto divino. Em sua nova forma, Enoque se apresenta com 72 asas. Cada uma das asas representa um dos 72 nomes hebreus de Deus. Ele agora possui 365 mil olhos para ver tudo o que acontece diariamente. Da carne se transforma em puro fogo. Deus colocou uma coroa real em sua cabeça, na qual foram colocadas 49 pedras de um esplendor divino, como uma luz do globo do sol. Todos os segredos do universo e todos os segredos da criação foram revelados para Metatron. Ele viu atentamente e contemplou os segredos da profundidade do maravilhoso mistério. Antes que o homem pensasse em segredo, ele viu. Antes que o homem fizesse alguma coisa, ele também viu. Não havia nada no alto e nem no fundo escondido dele. Por causa do grande amor e misericórdia de Deus, ele amou e me apreciou mais do que todos os filhos do céu e escreveu com um estilo flamejante sobre a coroa na minha cabeça. E com as letras pelas quais foram criados os céus e a terra, os mares e os rios, as montanhas e os montes, os planetas e as constelações, os relâmpagos e os ventos, os terremotos e as vozes, neve, granizo e tempestades. As letras pelas quais foram criadas todas as necessidades do mundo e todas as ordens da criação. Metatron é chamado de guardião das chaves da sabedoria. E uma dessas chaves é chamada de a luz do discernimento. Esta luz permite aos humanos explorar e finalmente compreender os mais sublimes mistérios da criação.
O livro de Enoque está presente na Bíblia Etíope, uma das mais antigas Bíblias coptas. Entre 408 a.C. e 318 d.C., a comunidade de Qumran possuía uma vasta biblioteca, bem como cópias desse livro. Segundo o historiador Flávio Joséfo, o grupo judaico dos essênios usava os livros sagrados. Isso parece indicar que, embora outros livros existissem, a relação dos livros inspirados dos essênios era o mesmo cânon dos fariseus e saduceus. São Jerônimo, ao realizar a tradução da Bíblia hebraica para o latim, popularmente chamada de Vulgata, realizou a cópia do Velho Testamento, considerando o cânone judaico. Contudo, a discussão sobre a inspiração e inserção do primeiro livro de Enoque como parte das Escrituras já havia sido desconsiderada, tanto por judeus como por cristãos. O argumento é que, além da autoria duvidosa, o livro apresenta diversos conceitos que vão contra as obras ditas inspiradas, ou seja, contra o cânon bíblico oficial. Porém, na Bíblia temos outros conteúdos fantasiosos, assim como de outros autores igualmente duvidosos, além de outros ainda reescritos por outras pessoas. Em nenhum desses está presente esse caráter de inspiração divina, ou seja, não poderiam ser considerados como a palavra de Deus. E da mesma forma como o livro de Enoque é atribuído ao profeta, outros textos bíblicos são atribuídos a outros personagens. Diante disso, seus ensinamentos foram relegados ao segundo plano, figurando apenas como passagens sem importância no Velho Testamento. Jamais saberemos a motivação real por trás da não inclusão do livro de Enoque, sobretudo porque os argumentos não se sustentam pela lógica, mas por causa da força política daqueles que controlavam a religião da época. Igualmente aconteceu anos depois, também não entrou nem com as revisões bíblicas por parte de outros concílios. Talvez essa escolha estratégica tenha como pano de fundo outros aspectos e influências que modificaram a história que nos foi contada. Registros muito mais antigos que a Bíblia e talvez até que o próprio livro de Enoque. As figuras de linguagem do livro de Enoque servem para informar e orientar a interpretação de basicamente dois documentos: o Pentateuco, ou seja, a Torá, tradicionalmente atribuída a Moisés, e a Epopeia de Gilgamesh, que é um documento sumério. A grande confusão que fazem com a vida do profeta reside no fato de que o livro de Enoque é muito posterior às duas literaturas. No livro de Gênesis, Enoque é uma figura super conhecida e muito importante para a história judaica, mas não foi ele quem escreveu o próprio livro. O autor ou os autores do livro não têm contato com o livro de Gênesis. Na verdade, o livro de Enoque foi escrito muitos anos depois. De fato, se trata de algo muito além disso. O Épico de Gilgamesh, que é um documento ainda mais antigo do que o Pentateuco, nos mostra alguns pontos que remetem ao Enoque de Gênesis. Isso significa que não existe relação entre os autores do Épico de Gilgamesh e o autor ou os autores do livro de Enoque. Pelo contrário, eles praticamente beberam da fonte do Épico de Gilgamesh, ou seja, a relação é inversa. E isso nos leva a um ponto muito interessante. A primeira das três obras de Enoque pode ter sido inspirada na Epopeia de Gilgamesh, porque traz uma narrativa muito semelhante à dos sumérios. Curiosamente, também é notória a influência da tradição enoquiana sobre alguns escritos do Novo Testamento. Narrativas semelhantes encontramos em alguns trechos do Evangelho de Marcos, como, por exemplo, a passagem dos espíritos impuros expulsos por Jesus. Elas são praticamente as mesmas encontradas no mito dos vigilantes, porém lá, os espíritos impuros expulsos são os anjos e os gigantes. Mas como saber que o livro de Enoque tem sua redação final datada por volta de 300 a.C.? Ou como que não foi o próprio Enoque que escreveu? Os códigos secretos para responder essas perguntas estão na linguagem na qual o livro de Enoque foi escrito. Antes dessa data, a história do profeta atravessou as eras de modo que foi transmitida de maneira oral, o que evidentemente pode ter acarretado uma imensa junção entre os épicos de Gilgamesh e uma versão adaptada. E hoje temos a versão final com esse livro. Além disso, antes da interseção do conteúdo desse livro nos cânones judaicos, não havia uma discussão acerca do bem e do mal. No Velho Testamento não se falava em figuras demoníacas. De fato, o cristianismo deve justamente à apocalíptica judaica, seus diversos símbolos e muitas ideologias que foram usadas para esclarecer, sobretudo, o que seria um céu e um inferno.
O primeiro livro de Enoque trouxe para a apocalíptica judaica a visão do demônio que perpassa a cultura babilônica, persa e helênica. Foi um conceito fundamental para embasar os argumentos sobre o bom e o mau comportamento da humanidade perante Deus. Até meados do século XX só existiam registros esparsos do primeiro livro de Enoque, isto é, não havia um registro de uma redação final sobre ele. Havia manuscritos em grego e em etíope nos lugares onde esse livro se popularizou. Todavia, a descoberta dos manuscritos do Mar Morto jogou uma luz sobre tudo isso diante dos fragmentos do livro de Enoque. Ou seja, os manuscritos de Qumran foram escritos em aramaico e com influências da língua grega. Portanto, isso nos remete a um período que certamente compreende entre 400 a 300 a.C., bem para frente. E, historicamente, tanto a epopeia de Gilgamesh quanto o Pentateuco são muito mais antigos que isso. A misteriosa passagem pela Terra do personagem desse documentário aparece em forma de alusões do Novo Testamento. Entretanto, nenhuma é tão evidente como na Epístola de Judas. O Apócrifo de Judas, ou o Livro de Judas, como é conhecido, na verdade se resume a somente uma epístola. As epístolas são cada uma das cartas ou lições dos apóstolos dirigidas às primeiras comunidades cristãs que estão inseridas no Novo Testamento. Todavia, não podemos confundir Judas, irmão de Tiago, com Judas Iscariotes, que, conforme a Bíblia, é o apóstolo que traiu Jesus. Judas crê que esse livro, de fato, foi escrito por Enoque. Enoque, que viveu na 7ª geração depois de Adão, profetizou a respeito desses homens dizendo: ouçam, o Senhor vem com incontáveis milhares de santos para julgar a todos. Convencerá os pecadores de seus atos perversos e dos insultos que pronunciaram contra ele. Quando Judas está falando desse Enoque, ele não está se referindo a quem escreveu o manuscrito final que encontramos em Qumran. Não obstante, também não está conferindo poderes ou muito menos autoridade ao profeta da palavra de Deus. Judas apenas cita Enoque como alguém que profetizou algo importante, isto é, uma figura histórica que corrobora os ensinamentos divinos. Isso porque Judas considera esse documento como algo fundamental para a sua época, uma vez que se tratava de um assunto de extrema relevância inserido no contexto da história de seu povo. Enoque era um personagem e praticamente uma lenda. Isso quer dizer que ele faz referência à tradição oral transmitida até a redação final do seu livro. Ou seja, faz uma menção de grande autoridade que foi extremamente precioso para Deus. Prova é que o Criador o tomou para si. Isso quer dizer que, embora o livro de Enoque não faça parte do cânon judaico-cristão, ainda assim é de grande importância histórica. Por conta disso, quem elaborou os manuscritos do Mar Morto, ou seja, os essênios, preservaram esses documentos que permaneceram fiéis até os dias atuais. Os essênios preservaram o livro de Enoque dada a importância para a sua cultura e para a religião judaica, embora ainda assim não fosse considerada a palavra de Deus. Os essênios eram um grupo de homens livres que moravam no deserto, bem afastados da sociedade. Eles estudavam a Torá, as escrituras sagradas para os judeus, que formam os primeiros 5 livros do Antigo Testamento. Os antigos manuscritos apócrifos revelam os anos ocultos de Jesus e remetem exatamente aos períodos nos quais viveu entre os essênios, levados por João Batista. Jesus certamente estudou sobre Enoque porque, além de aprender juntamente com os antigos rabis nos templos de Jerusalém, conviveu com os essênios. Provavelmente um mínimo de contato com esse conhecimento ele teve. Lembremos que alguns pesquisadores modernos chamam os essênios de os pais dos gnósticos, que receberam influências tanto de Enoque quanto de monges budistas. Os monges budistas estudavam na Biblioteca de Alexandria, uma verdadeira universidade de filosofia e religião onde disseminavam seus conhecimentos aos 4 cantos do mundo. Todavia, a pergunta primordial é por que não consideravam os ensinamentos de Enoque. Porque o profeta falava sobre a sua afinidade e proximidade com Deus, do conhecimento profundo sobre o comportamento dos anjos e sobre a linguagem celestial. A mesma língua falada nos tempos de seu mais antigo antepassado direto, Adão, que, segundo a Bíblia, deu origem à raça humana após ser expulso do paraíso. Segundo Enoque, Adão tinha um conhecimento da linguagem primordial que usava para se comunicar diretamente com o Criador e com os anjos e os arcanjos que visitavam o paraíso.
Com essa força poderosa, Adão nomeou tudo o que havia na terra e, desta forma, conseguia invocar as forças divinas e criar a realidade a seu redor sob a orientação de Deus. No entanto, se trata de uma língua celestial, poderosa, capaz de evocar e invocar todos os tipos de deuses esquecidos, entidades boas e ruins, a linguagem sagrada que, se usada aleatoriamente, sem anuência do Criador, poderia levar à loucura e até à morte. Os livros de Enoque trazem relatos sobre vários temas importantes para a humanidade e podem ser divididos em 3 obras. O primeiro livro de Enoque, etíope, o segundo livro de Enoque, eslavônico, e o terceiro livro de Enoque, hebraico. O mais conhecido é o primeiro. Ele faz parte da Bíblia etíope e é considerado autêntico pelos judeus da Etiópia. Porém, por volta de 200 depois de Cristo, por várias razões, inclusive políticas, foi removido do corpus bíblico hebraico. Segundo David Russell, em sua obra Desvelamento Divino, o primeiro livro de Enoque pode ser dividido em 5 partes. O livro dos vigias, que contempla o mito dos vigilantes. O livro das parábolas, que descreve em forma de visões as revelações feitas a Enoque e que são ocultas aos olhos humanos. O livro dos luminares celestes, que descreve uma viagem pelos céus guiada pelo arcanjo Uriel. Ele fala sobre o movimento dos corpos celestes, a medição do tempo e pronuncia bênçãos aos conhecedores dos cálculos dos anos, baseado na observação das estrelas. O livro das visões em sonho, que apresenta 2 visões sobre o fim do mundo. E, por fim, o livro das admonições. Ele narra um apocalipse das semanas, segundo o qual a história do mundo é dividida em 10 partes. Dessas, 3 ainda virão e tratam do triunfo da justiça e o banimento do mal. A tradição judaica narrava uma antiga história conhecida como o mito dos vigilantes, que passou a figurar na literatura após ser contada no livro dos vigias. Segundo o texto do primeiro livro de Enoque, eram aproximadamente 200 os anjos que desceram à terra. Tomaram as mulheres para si, cada um escolheu a sua. Tiveram relações com elas e se desonraram com elas. Ensinaram-lhes encantos e magia, as virtudes das raízes e das plantas. Ficaram grávidas e geraram gigantes imensos de 3.000 côvados. Esses devoraram todos os frutos da labuta dos homens, até que os homens não aguentaram mais. Então os gigantes se jogaram sobre os homens para os devorarem. Começaram a pecar contra as aves, os animais, os répteis e os peixes, e a se devorar uns aos outros e bebiam sangue. Então a terra acusou esses criminosos. Também encontraremos feitiços, a história dos anjos liderados por Samiasa e Azazel, como ensinar aos homens a trabalhar com metais, cosméticos, astrologia, os sinais do sol e da lua e também como incentivaram a fornicação. O texto do primeiro livro de Enoque conta como os anjos Miguel, Rafael, Uriel e Gabriel, ao perceberem as desgraças sobre a terra, intercederam ao Senhor contra Samiasa. Então o Senhor enviou Uriel até Noé, que o informa que, apesar da destruição do mundo, ele e sua descendência seriam salvos. O Senhor então orientou Rafael que amarrasse Samiasa e o jogasse no abismo de fogo. No entanto, o local onde seria o abismo de fogo deu vida às diversas teorias sobre os anjos caídos. Uma delas aponta que os anjos expulsos nos dias atuais estariam vivos, aprisionados no que hoje conhecemos como Antártida. Recentemente, registrou-se anomalias eletromagnéticas fortíssimas no continente gelado. No entanto, essa teoria nasce de pistas encontradas no próprio livro de Enoque. E vi os ventos na terra que seguravam as nuvens e vi os caminhos dos anjos. Eu vi no fim da terra o firmamento dos céus. E fui para o sul e queimava dia e noite, onde havia 7 montanhas de pedras preciosas, 3 para o leste e 3 para o sul. Após tomar as providências contra os anjos rebelados, o Senhor anuncia a purificação de toda a terra, após abolir a violência e a injustiça. Desse modo, o mundo seria renovado por meio das árvores frutíferas, dos animais e do reflorescimento da árvore da verdade.
Neste contexto, Enoque é um personagem de destaque, pois a ele foram revelados os castigos. Também foi encarregado de anunciar a condenação, a expulsão dos vigilantes, tanto dos locais santos quanto do paraíso, uma vez que estava transformado no anjo Metatron. São grandes as semelhanças entre a filosofia espiritualista dos essênios com o judaísmo enoquiano, e hoje podemos reconhecer como próprias da comunidade de Qumran, assim como a ideologia do grupo de Enoque. E o ponto alto está na história dos vigilantes que cruzaram o limite entre o céu e a terra. O livro das parábolas é a segunda parte do texto de Enoque. Ele fornece profecias futuras, tratando sobre a vinda de um eleito e, por fim, o dia do julgamento final. São 3 parábolas. A primeira trata sobre o juízo futuro, de modo que os ímpios serão punidos e os justos se juntarão aos anjos. A segunda é sobre o juízo final. É o dia que se conclui com uma nova terra exclusiva para os eleitos. A terceira parábola nos conta sobre a paz e as bênçãos reservadas aos justos. Contudo, nesse juízo final, os condenados serão os ímpios e não os anjos que perturbaram a harmonia. As profecias do Novo Testamento têm grandes semelhanças com esse texto, o que dá a ele um status de quase canônico. Vejamos alguns trechos proféticos dos livros de Enoque. Este é o início das palavras de sabedoria, as quais levantei minha voz para falar e dizer aos que habitam em terra seca. Ouvi, vós, homens da antiguidade, e vede os que vêm depois, as palavras do santo que falarei diante do Senhor dos Espíritos. E quando o justo aparecer na frente dos justos escolhidos, cujas obras são pesadas pelo Senhor dos Espíritos, e quando a luz aparecer para os justos escolhidos que moram em terra seca, onde será a morada dos pecadores? E onde estará o lugar de descanso daqueles que negaram o Senhor dos Espíritos? Teria sido melhor para eles se não tivessem nascido. Os conhecimentos astronômicos são muito presentes nos livros de Enoque. Na terceira parte do livro encontraremos os luminares celestes. Nele, o anjo Gabriel revela as leis que governam os astros, seus segredos e que existem os luminares maior e menor. O tempo do dia e da noite são medidos em partes e os 2 grandes luminares parecem ter tamanhos iguais. Embora tudo seja descrito de forma poética, ele revela coisas muito curiosas. No luminar menor temos a Lua. Quando a sua luz está completa, corresponde à 7ª parte do Sol. Ela não sai nem mais cedo nem mais tarde, mantém os mesmos 364 dias, assim como os solstícios e os equinócios. As 4 estações são descritas com períodos de 91 dias. No luminar maior temos o Sol se deslocando por portais. A contagem de tempo era diferente dos nossos dias atuais. Um ano hoje compreende 365 dias e 6 horas e a cada 4 acrescentamos um dia a mais. A isso chamamos de ano bissexto. Já no livro de Enoque se conta 364 dias. Nele se considera o caminho do Sol, onde temos 6 portais celestes nos quais o astro-rei se levanta e outros 6 portais nos quais ele se põe. O Sol se põe a oeste no 2º portal e retorna a leste, onde nasce novamente. No leste nasce o 3º portal, onde o Sol permanece por 31 dias, quando o dia e a noite são iguais. Neste ponto, vemos grandes semelhanças com a astronomia e o significado místico do Sol por parte dos sumérios. Nas ruínas do templo de Insta, arqueólogos encontraram escritos sobre deuses e deusas que zelavam pelo amanhecer e pelo anoitecer do Sol, assim como as batalhas entre o Sol e as trevas durante as noites para retornar glorioso no dia seguinte. Uriel, após explicar as estações para Enoque, revela uma ameaça apocalíptica para os tempos dos malfeitores, no qual as estações estariam subvertidas. A primavera não ofereceria seu solo profílico e a chuva seria detida, os frutos tardariam e as árvores não floresceriam em seu tempo próprio. A jornada do profeta que andou com Deus era de puro aprendizado. O Criador lhe mostrava os eventos futuros através dos sonhos e das visões. Na primeira visão, ele vê o dilúvio destruindo o mundo, e na segunda, vê o mundo em estado nefasto. Os seres humanos eram retratados como animais, os anjos pecaminosos como estrelas caídas e os 7 arcanjos como seres humanos. Os arcanjos são os ministros de Deus e seus nomes possuem um grande simbolismo.
Todos eles nos dão pistas sobre como o Criador intervém na história humana. Miguel significa quem é como Deus. Gabriel, Deus é poderoso. Rafael, Deus cura. Uriel, Deus inflama. Baraquiel, bênção de Deus. Jegudiel, louvor de Deus. Sealatiel, Deus comunica. Os arcanjos são os anjos da mais alta ordem na hierarquia celeste. Porém, a Igreja Católica condena o uso dos nomes de anjos que não apareçam em suas escrituras oficiais. São eles, Miguel, Rafael e Gabriel. Os nomes dos anjos demonstram o poder de Deus e servem também para invocá-los. Escrito entre 100 a.C. e 50 a.C., o livro das admonições compreende o Apocalipse das Semanas. Esse livro pode ser chamado de o livro das advertências, ou um livro de um conselho severo que se dá a alguém. O Apocalipse das Semanas divide a história do mundo em 10 partes. Das 10 partes, 6 aconteceram, mas 3 estão por vir. Nelas temos o triunfo da justiça e o banimento do mal. De acordo com o livro de Enoque, estamos vivendo a 7ª semana. Por isso, ele nos alerta sobre a perversidade espalhada no mundo. Para isso, ele relembra seu encontro com os anjos e os ensinamentos que lhe foram revelados. A propósito dos filhos da justiça e acerca do eleito do mundo que havia crescido de uma planta de verdade e de justiça, eles falaram e deram a conhecer a mim, Enoque, filhos meus. Neste livro, ele descreve em detalhes como será a lenta e gradativa evolução da humanidade rumo ao seu aperfeiçoamento moral e espiritual. Narra também as dificuldades e desafios que os justos de coração enfrentarão até chegarem às muitas semanas, cujo número nunca terá fim, nas quais se fará o bem e a justiça. No início, na primeira semana, ele se apresenta e descreve o mundo em sua época, onde havia justiça e amor ao próximo. Depois descreve como esses elementos foram sendo substituídos pela ira, inveja, ganância e todos os outros pecados capitais. Também, ao longo dessa narrativa, descreve sua ascensão aos céus, sua transformação no anjo Metatron e sua constante vigilância e presença entre os homens de boa vontade, para culminar, enfim, na paz definitiva. Um dos pontos chaves sobre o livro de Enoque se trata dos gigantes, os Nefilins. No entanto, há passagens desconcertantes do Antigo Testamento. Elas aparecem 3 vezes, em Gênesis, em Números e em Sabedoria. Essas passagens, caso não tivessem no Antigo Testamento, poderiam ser entendidas como heresias por parte da Igreja. Elas descrevem a iniquidade dos anjos e o motivo pelo qual foram expulsos do céu, e por fim, porque Deus mandou o dilúvio para a terra. Trata-se da união sexual dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Os anjos desceram à terra, copularam com as humanas mais bonitas e deram vida a uma geração ímpia. Quando os homens começaram a multiplicar-se na superfície do solo e lhes nasceram filhas, sucedeu que os filhos de Elohim se aperceberam de que as filhas dos homens eram belas. Tomaram, portanto, para si mulheres entre todas que tinham escolhido. Então, Yahvé disse: meu espírito não ficará para sempre no homem, pois ele ainda é carne. Seus dias serão de 120 anos. Quando os filhos de Elohim se uniam às filhas dos homens e estas lhes davam filhos, estes eram os heróis que foram outrora homens de renome. A história, na verdade, por mais bizarra que pareça, está presente nas primeiras partes da narrativa do dilúvio. Do fruto desta união indigna aos olhos de Deus nasceram criaturas assustadoras chamadas de Nefilins, seres malignos por natureza, porque herdaram a força dos anjos e o apetite dos humanos, transformando-se em bestas com força descomunal. Os Néfilins comiam tudo à sua volta e, quando o alimento acabou, passaram a comer os seres humanos. Assim, Yahvé, o Deus do Antigo Testamento, irritado e arrependido de ter criado a humanidade, decidiu dizimá-la por afogamento. E por fim, como consequência desses acontecimentos, temos a história de Noé, bisneto do profeta Enoque. A influência do livro de Enoque está presente nos dias atuais. Ele reúne teóricos, pesquisadores e interessados que estudam e analisam descobertas recentes. Em uma das passagens, Enoque trata sobre um local que estava queimando dia e noite.
Para os estudiosos, esse lugar se encaixa na descrição da Antártida, quando há luz solar por 24 horas durante a temporada de verão do hemisfério sul. Eles apontam que as montanhas descritas por Enoque sejam as 6 montanhas próximas ao Monte Vinjon, na parte da Cordilheira Sentinela da Antártida. Essas consequências fortaleceram a teoria citada anteriormente, que diz que os anjos caídos estariam vivos, presos na Antártida, porém prestes a despertar. Curiosamente, esta teoria repercutiu em todas as redes sociais porque, como eixo central, traz 2 ideias. Sustenta que houve um alinhamento da Terra e, em seguida, o deslocamento do eixo de rotação e as grandes mudanças dos polos. A mudança nos polos teria acontecido no final da última era glacial, por volta de 11.000 anos antes de Cristo. No entanto, a ideia dos anjos caídos presos abaixo das calotas de gelo surge por causa desta passagem, em especial sobre o Ano do Mistério. E as estrelas que rolam sobre o fogo são estas que transgrediram o mandamento do Senhor desde o princípio de sua ascensão, porque não saíram dos seus dias. E ele se indignou contra eles e os atou até o tempo da consumação do seu pecado, o Ano do Mistério. No entanto, a teoria mais famosa é de um personagem chamado Corey Goode. Ele denunciou a existência de um programa espacial secreto da Marinha dos Estados Unidos, onde alega ter sido testemunha de eventos de natureza celestial. Corey Goode conta que foi recrutado aos 6 anos de idade para trabalhar em um dos programas MILAB, que significa Laboratórios Militares. Por mais de 10 anos, treinou e serviu a este programa. Segundo ele, na Antártida existe um grupo de extraterrestres altamente evoluídos chamados de seres da Aliança da Esfera, os Blue Avian. Da mesma forma que o profeta Enoque, Corey Goode foi convidado a atuar como uma espécie de intermediário. Sua missão era conversar com ambos os lados e evitar um conflito celestial ou um conflito no sistema solar. Em janeiro de 2017, ele retornou à Antártida e contou ter presenciado restos de uma civilização pré-adamita. Parte deles sobreviveu porque permaneceram dentro de câmaras localizadas dentro de uma nave de origem extraterrestre. Era uma nave-mãe que caiu na Terra por volta de 60.000 anos atrás. Bem, segundo Goode, os pré-adamitas foram expulsos de suas bases na Lua por causa de uma batalha entre as facções alienígenas de lá. Diante disso, estabeleceram sua principal base de operações na Antártida, postos avançados na Ásia, Europa e América. E esse grupo e outros extraterrestres que teriam aparência humana vêm conduzindo experimentos com a humanidade nos últimos 500.000 anos, antes da queda da nave. Desse modo, os pré-adamitas seriam os mesmos anjos caídos descritos no livro de Enoque, porém que cruzaram com os humanos locais. Os 200 anjos rebeldes, na verdade, como são criaturas de fora da Terra, seriam os seres extraterrestres. As colônias estabelecidas no planeta servem para alterar geneticamente os humanos locais. Assim, criaram seres híbridos, os escravizaram, os colocaram em posições de liderança a fim de implantar e administrar sua agenda. Já os anjos caídos congelados estariam vivos e em breve serão soltos. São os descendentes híbridos de famílias da linhagem da elite das trevas que secretamente governam a humanidade e estão ansiosos para despertar seus ancestrais. Finalmente, o livro de Enoque traz o Ano do Mistério, tempo em que esses anjos caídos seriam soltos pelo mundo. Na Bíblia temos algo semelhante, quando diz que os portões serão abertos e a besta liberada. Também há algo semelhante em alguns manuscritos sagrados da Índia, ou seja, essas referências estão em vários lugares do planeta. Antes mesmo de qualquer outra coisa existir, no início de todas as coisas, eu trouxe o ser à existência a partir do não ser. Eu trouxe o visível à existência a partir do invisível. Escuta o que digo, Enoque. Repara bem, pois nem com os anjos eu partilhei os meus segredos. Fica a saber, eu sou a unidade eterna. Antes de qualquer coisa material ter existido, movimentei-me através das coisas invisíveis. Eu concebi a criação dos alicerces a partir dos quais o mundo visível brotaria. Segundo Enoque, Adão tinha um conhecimento da linguagem primordial, a linguagem dos anjos, usada por ele para se comunicar diretamente com o Criador e com os anjos, e claro, com os arcanjos que visitaram o paraíso.
Com esta linguagem poderosa, Adão nomeou tudo o que havia na terra e desta forma conseguia invocar as forças divinas e criar a realidade ao seu redor, juntamente com Deus. Essa linguagem celestial seria capaz de invocar todos os tipos de deuses esquecidos, entidades boas e ruins, assim como levar à loucura ou até à morte quem não soubesse usá-las sem a anuência do Criador. Algumas culturas no mundo apontam que Deus criou o universo a partir do som primordial. A linguagem enoquiana poderia se derivar estritamente deste som e ter poderes inimagináveis nas mãos de quem detivesse tal conhecimento. A linguagem enoquiana é tão poderosa que foi transmitida de trás para frente, de forma que quem a lesse não fizesse invocações ou evocações de maneira indiscriminada e não intencional. Inclusive, quando John Dee começou a estudar essa linguagem, alguns médiuns que trabalhavam com ele morriam imediatamente após declamar tais palavras. O sistema enoquiano de magia é principalmente o trabalho de dois homens, John Dee e Edward Kelly. John Dee foi um matemático, astrônomo, astrólogo, geógrafo e conselheiro particular da Rainha Elizabeth I. Passou grande parte de sua vida devotada à alquimia, à adivinhação e à filosofia hermética. A matéria-prima para o sistema mágico enoquiano foi ditada por uma série de comunicações angélicas feitas a Dee e a Kelly. Dee descobriu que poderia fazer essas descobertas se utilizasse uma espécie de bola de cristal hexagonal, muito parecida com um cubo de Metatron. Nela, Kelly enxergava as letras do alfabeto angelical e ditava a John Dee que anotava. Eles alegaram que receberam essas instruções dos próprios anjos. Enquanto Kelly conduzia a operação psíquica conhecida como vidência, Dee mantinha registros escritos meticulosos. Kelly descrevia em voz alta tudo o que visualizava. Dee batizou esta linguagem como enoquiana, pois após a ascensão aos céus do patriarca Enoque, somente ele e Kelly voltaram a utilizar essa linguagem. No sistema de escrita dos anjos, a linguagem enoquiana está relacionada aos segredos contidos no livro apócrifo de Enoque. Este livro aparece em várias formas diferentes nas diversas regiões do mundo, por isso ganhou vários nomes: Tábuas Celestiais, Tábuas do Destino, Livro dos Segredos de Deus, Livro da Vida, Livro do Cordeiro e Registros Acásticos. Ele narra sobre a língua usada por Adão para falar com Deus e com os anjos e que deu nome às várias coisas. Após ser expulso do paraíso, essa comunicação foi cessada. Curiosamente, isso nos remete ao mito dos lemurianos, que tinham a capacidade de enxergar através do terceiro olho, o que hoje conhecemos como glândula pineal. Como Adão perdeu a capacidade de comunicação com Deus, ele criou a chamada linguagem humana primordial. Adão usou suas próprias memórias, tudo aquilo que se lembrava sobre a linguagem divina original. Essa linguagem permaneceu até o período da Babilônia, quando Deus misturou a língua dos homens. Foi um castigo pela arrogância, porque quiseram superar a Deus, criando a Torre de Babel. Passadas 7 gerações, Enoque retoma a comunicação com o Criador e com os anjos, no momento em que ele é chamado aos céus para ouvir o coro dos anjos e conhecer o trono divino e as tábuas celestiais. A partir deste momento, Enoque transcreve 366 livros de sabedoria terrena com a esperança de restaurar a humanidade e alcançar a sua antiga glória. Todavia, esse conhecimento se perdeu com o dilúvio universal, e das línguas nascidas e conhecidas até hoje, o hebraico é a que mais se aproxima da linguagem original de Adão. A linguagem utilizada na Cabalá, por isso o nome de Deus é escrito em hebraico. Mas afinal, qual é a utilidade prática da linguagem enoquiana? A resposta é simples: a magia. A linguagem dos anjos é utilizada pela magia enoquiana para direcionar todos os seus rituais. Ela trata de diferentes operações mágicas, porém é necessário conhecer as chaves para invocar e evocar espíritos, anjos e outros seres celestiais. É necessário conhecer os planos astrais, ser experiente para conseguir trafegar por esses planos com segurança, pois cada um possui 4 torres de vigia, representada pelos 4 elementos: água, terra, fogo e ar. No sistema enoquiano, temos as chamadas Cidades da Sabedoria. Se trata de reinos espirituais habitados pelas mais diferentes hierarquias angelicais. Cada anjo tem uma função diferente em sua cidade.
Elas são representadas por 49 números que são compostos por quadrantes e letras. Cada quadrante possui 49 linhas e 49 colunas, formando 49 tabelas, e cada tabela representa uma cidade celestial. John Dee e Kelly criaram então as 49 chamadas, que são justamente essas aberturas dos portais para adentrar nas 49 cidades angelicais. Com a morte de John Dee, esse sistema ficou esquecido por um longo período, mas foi encontrado por um antiquário chamado Robert Cotton, quando comprou a residência onde Dee viveu. O filho de Robert entregou a Mary Casaubon, escritor erudito e tradutor de várias obras de renome mundial. Ele escreveu um livro que rapidamente se popularizou, mas ao mesmo tempo em que muitas pessoas julgaram que John Dee havia sido enganado por espíritos malignos, o que denegriu sua obra durante muitos anos. O responsável pela redescoberta da magia enoquiana foi Samuel Mathers. Ele foi um famoso ocultista britânico e um dos criadores da Ordem Hermética da Aurora Dourada, a famosa Golden Dawn. A magia enoquiana é, em si mesmo, um reflexo não somente do universo, mas o próprio universo a ser trabalhado pelo magista. Deixo agora que o sistema fale daqui por diante que essas palavras não podem ser expressas de per se. A linguagem enoquiana peca na dificuldade da pronúncia. A partir do momento em que não se domina a pronúncia correta das palavras e os vocábulos, o magista que desejar se encontrar com determinado anjo ou ser celestial pode acabar chamando algo totalmente diferente do esperado. Por isso, a magia enoquiana é voltada aos experientes, porque trata da linguagem de deuses esquecidos. Chegamos então à conclusão do nosso vídeo. Os ensinamentos de Enoque remontam às mais antigas tradições orais, influenciando e sendo influenciado por diversos fatores, como cultura e a religião de várias e várias épocas. É uma obra, meus amigos, de um grande valor histórico, filosófico e religioso, pois representa o espírito de várias eras e culturas diferentes. Desde a epopeia de Gilgamesh até a ancestral cultura judaica na Babilônia, dos gregos aos coptas etíopes, dos essênios e, finalmente, fazendo parte da origem da Torá e, claro, do Pentateuco cristão. É citado em uma epístola de Judas, apóstolo de Jesus Cristo, e até na Bíblia Sagrada, o que nos faz crer que Jesus também teve acesso a esse conhecimento, mesmo que os livros sagrados da época não a reconhecessem como literatura oficial judaica. O livro de Enoque resistiu ao tempo e foi reencontrado finalmente no século XX para nos mostrar duas coisas: a força de seus ensinamentos e justificar a veracidade da língua dos anjos através do trabalho primoroso de John Dee e Edward Kelly. Sem contar sua presença marcante nos famosos evangelhos apócrifos, nos manuscritos do Mar Morto e os escritos de Qumran. O livro de Enoque deixa como legado o conhecimento ancestral e as similaridades sobre os acontecimentos épicos, como o surgimento dos Néfilins e o dilúvio universal. Todos eles atravessaram culturas distintas e têm suas bases em um passado muito comum. Por todos esses elementos juntos, os conhecimentos do profeta Enoque, o homem que andou com Deus, o homem que não morreu, jamais, jamais para o mundo proibido deveriam ter sido relegados.